Pois é, depois de uma série de altas que a gente viu na Bolsa Brasileira durante o mês de janeiro, né, afinal a gente começou o mês de janeiro com a Bolsa em 118 mil pontos e chegou a bater 127 mil pontos, né, ao final do mês de janeiro, a gente teve um pequeno fôlego, aí um pequeno perda de fôlego, assim eu diria, na primeira semana de fevereiro. Na semana passada a Bolsa Brasileira caiu 1,2% em reais. Em dólares ficou estável, caiu só 0,2%, muito por conta do câmbio, né? O câmbio apreciou um pouquinho durante a semana passada. No raio-XP, no relatório mensal que a gente solta sobre a Bolsa Brasileira, a gente atualiza aquele nosso indicador de sentimento da Bolsa, que é um indicador técnico, que ele mistura 7 indicadores técnicos e de sentimento, e durante o final do mês de dezembro ele chegou a bater o menor nível histórico, ou seja, indicando um extremo pessimismo com a Bolsa Brasileira por parte dos investidores. E, em geral, esse indicador ele é um excelente indicador contrário, né? Ou seja, quando o sentimento está extremamente otimista, é um sinal de topo. Quando está extremamente pessimista, como foi ali no final de dezembro, é um sinal que o mercado vai se recuperar. É o que aconteceu ao longo do mês de janeiro, e quando a gente atualizou esse indicador na semana passada, o que a gente viu é que ele voltou para patamar neutro, né? Ou seja, esse respiro técnico que a gente viu da Bolsa Brasileira em janeiro, esse respiro que fez algumas ações andarem 30%, 40%, pelo menos do ponto de vista técnico, ele perdeu um pouco de fôlego. Agora o mercado volta a olhar para fundamentos, volta a olhar para as notícias. A gente tem a temporada de resultados começando a acelerar bastante aqui no Brasil nas próximas semanas. Começamos com os bancos na semana passada, então esse vai ser o foco do mercado daqui para frente, de olho nos fundamentos novamente. E como o Caio mencionou, as tarifas que vinham sendo ignoradas em janeiro, ou o mercado achando que elas não viriam, a gente teve muita notícia de tarifa na semana passada, incluindo na sexta-feira, que fez os mercados ficarem mais fracos, né, com esse anúncio de tarifas, e hoje de manhã o mercado também é um pouco mais volátil, mas vendo muito essa questão de tarifas como uma prática de negociação, uma arma de negociação de Donald Trump, e não necessariamente que todas essas tarifas que ele anuncia vão ser implementadas. Mas vamos passar aqui a olhar para setores e papéis. Na semana passada, vários setores domésticos ainda em alta, como vem sendo o caso nas últimas semanas, né? Então a gente teve setor de educação, saneamento, bens de capital, construção civil, bancos em alta, e por outro lado, alguns setores de commodities, né, em queda, como o setor de proteínas, setor de papel e celulose, óleo e gás, mas também tivemos quedas aí do setor de saúde, varejo e telecom e mídia. Quando a gente olha papel por papel, alguns papéis com uma performance bem fraca na semana passada, né, o caso de Azul e Vamos aí caíram mais de 17%, alguns outros papéis do setor mais de commodities também sofrendo bastante, Raízen com a notícia de um potencial aumento de capital. Por outro lado, alguns papéis domésticos ainda com performance muito boa, foi o caso da Cogna, o Açaí, enfim, a Embraer com notícia de uma grande ordem, né, que fez o papel mexer bastante na semana passada. Enfim, então tivemos aí uma movimentação bastante mista, né, na Bolsa Brasileira na semana passada. Podendo passar, a gente olhar para câmbio e a curva DI, como eu tinha dito, o câmbio apreciou um pouquinho na semana passada, a gente veio de 5,84 no começo da semana, teve ali um zigue-zague, né, durante a semana, mas na sexta-feira acabou fechando em alta, 5,81. Na semana ele caiu, mas na sexta-feira acabou reagindo mal a essas notícias de um potencial reajuste do Bolsa Família, que acabou, né, sendo desmentido ali pela Casa Civil. Já a curva DI, os vértices mais longos abriram um pouquinho na semana passada, não muita coisa, mas vale a gente ficar de olho, porque essa ponta longa da curva, ela faz muito preço, principalmente na Bolsa, né, porque isso é o que ali entra nos modelos de avaliação dos analistas, o custo de capital das empresas, então vale a gente ficar de olho nessas movimentações da curva DI. Falando de fluxo, depois para terminar com a agenda da semana, na semana passada a gente teve uma pequena saída de investidores estrangeiros, mas vale notar que no ano os investidores estrangeiros aí já entram com mais de 6 bilhões de reais no mercado à vista,
e mais uns 4, 5 bilhões no mercado futuro. Então, de fato, o estrangeiro voltando a comprar Brasil é algo que é bem importante para que a gente fique de olho, porque vocês sabem, o investidor estrangeiro faz muito preço. Também tivemos uma pequena saída de investidores institucionais locais e instituições financeiras. Por outro lado, investidores pessoas físicas e as empresas, né, ali naquela linha outros, foram os maiores compradores de bolsa na semana passada. Para terminar, falar da agenda da semana, de fato o grande foco do ponto de vista econômico vai ser o indicador da inflação americana, que sai na quarta-feira. O CPI é um dado bem importante. Amanhã a gente tem IPCA aqui no Brasil e a temporada de resultados acelerando aqui no Brasil. A gente teve resultado agora de manhã do BTG Pactual, quarta-feira tem TOTUS, BR Partners, Suzano, Raizen, Uzi Minas, enfim, começando a acelerar a temporada por aqui. E nos Estados Unidos ainda várias empresas importantes reportando, mas a Irene vai falar mais sobre isso ali no próximo tema dos top 5 temas globais, que tem os 5 temas mais importantes da semana para vocês.